Então se proteja aí, que nós já vamos começar. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Duducracia. E hoje nós trataremos de um tema um tanto quanto atual. Nós falaremos das principais pandemias da história. Lembrando que todas as informações que forem tratadas neste vídeo foram retiradas do site da OMS, Organização Mundial da Saúde. Neste vídeo, nós não trataremos da pior pandemia para a menos grave. Entendemos que todas as pandemias tiveram a sua importância negativa e o seu reflexo na humanidade. Porém, não seria fora de propósito, então, explicar as diferenças para que a gente se localize sobre o que nós estamos falando. Existem surtos, epidemias e pandemias. O surto acontece em regiões diferentes, em distâncias regionalistas. Já a epidemia, ela pode acontecer a nível municipal, a nível estadual e ser então documentada a nível nacional, mas não passando disso, como por exemplo a epidemia da dengue. Mas a pandemia ultrapassa os limites. Uma pandemia só é reconhecida por esse nome, pois ela ultrapassa os níveis nacionais. Ela é atingida a nível global. Nós estamos falando de epidemias que saíram fora do controle e que atingiram o planeta ou os continentes. Okay? Começando então por ela, talvez a pandemia mais conhecida de toda a história, a peste negra ou peste bubônica. A peste bubônica levou esse nome por conta da sua característica diagnóstica, né? O seu diagnóstico principal, que eram bulbos, inflamações que aconteciam na epiderme, na região da virilha, das axilas. A peste bubônica teve o seu epicentro na Europa, mas atingiu tanto a Europa como a Ásia, principalmente sendo transportada ali pela Rota da Seda. A peste bubônica, ou a peste negra, ela foi uma pandemia infecciosa causada pelas pulgas e que eram transportadas pelos navios na rota entre a Ásia e a Europa. Essas pulgas se alojavam principalmente nos roedores, que depois transportavam para as roupas das pessoas, principalmente das cidades portuárias da Europa. Nós temos ali na Idade Média, entre os anos de 1333 a 1351, cerca de 75 milhões de mortos na Europa, sendo num total entre Europa e Ásia de 75 a 200 milhões de mortos. Ela teve a sua letalidade baseada em 60 a 83% das pessoas que eram infectadas por este vírus, o vírus da peste negra. A palavra peste, ela foi dada pela Igreja Católica. Nós estamos falando de um período conhecido como Idade Média, né? Então aquele que tinha a peste, dita pela Igreja Católica, era amaldiçoado. Isso mesmo. Por isso o nome peste negra. Nós ainda iremos falar deste período um tanto quanto complexo da história, né? A Idade Média. E é um período onde nós temos a sua classificação teocêntrica. A Europa, então, viveu nesses anos em que a peste assolou o continente, tanto asiático como o continente europeu, clima de terror.
viveu o puro pânico. Só conseguiu então vencer a peste negra, né, a peste bubônica, quando as principais cidades portuárias adotaram medidas de higienização popular, né, uma medida de higiene à saúde pública. As primeiras providências efetivas foi a implementação da quarentena. As pessoas sadias então passaram a ficar em casa, proibindo e não permitindo a proliferação do vírus da peste. Assim as cidades começaram aos poucos ficando limpas. E os governos vigentes passaram então a implementar o saneamento básico das cidades. Lembrando que tudo que era produzido era jogado de qualquer maneira antes e depois da peste foi tomado um cuidado para que isso não acontecesse. O fato é que demorou pelo menos 200 anos para eliminar todos os resquícios que a peste bubônica causou, né? Agora nós iremos falar dela, a mãe de todas as epidemias, a gripe espanhola. Esse termo, mãe das epidemias, se dá pela sua capacidade letal, né, de mortos em pouquíssimo tempo, e pela sua capacidade e rapidez de se espalhar pelo mundo. A gripe espanhola, ela foi documentada entre 1918 a 1919. Mais precisamente, 4 de março de 1918, houveram os primeiros relatos de soldados da frente de batalha francesa que tinham febre, tosse, pulmões inchados. O nome gripe espanhola não se dá pela sua origem, né, por ter surgido na Espanha, muito pelo contrário. Entre os anos de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial. E a Espanha foi um dos países que ficaram neutros nessa guerra. O que os outros países fizeram, então, mandaram seus meios de comunicação para a Espanha, para assim poderem documentar de um lugar seguro tudo o que estava acontecendo na guerra. Mas em 1918, a Espanha também vai documentar uma das maiores pandemias da história. Houve até relatos do presidente Roosevelt tentar boicotar a notificação, né, a documentação, a notícia de que seria uma pandemia. E isso também ajudou a se espalhar mais rápido, porque a população não sabia muito bem o que estava acontecendo. O fato é que entre 1918 a 1919 houveram cerca de 50 a 100 milhões de mortos no mundo todo. 35 mil deles aqui no Brasil, incluindo o presidente Rodrigues Alves em 1919. Sim, nós tivemos reflexos negativos na política causado pela gripe espanhola. E você sabe muito bem o que está por trás dessa tal gripe espanhola? Essa junção de letras que você conhece muito bem, a tal influenza H1N1. Aniversário. Sim, é a mesma. Você deve estar se perguntando, mas é a mesma, Dudu? A mesma. O problema é que a influenza H1N1 de 1919, quando foi controlada ali no final, ela sofreu várias mutações, respeitando os níveis imunológicos, mas as pessoas jamais ficaram livres da influenza H1N1. Por isso, o único meio de conter essa epidemia, né, o único meio de fazer com que ela não se alastre é a vacinação. Ebola. O vírus do ebola tem o seu epicentro ali no continente africano, com epidemias esporádicas, mas em todo o continente. A sua primeira documentação, a sua primeira origem aconteceu no ano de 1976, entre o Sudão e a República Democrática do Congo, próximo ao rio Ebola, por isso leva esse nome. Transmitida pelo morcego, né, que morde os animais e assim, com contato de sangue, fluidos sanguíneos, passada então aos seres humanos. Existem estudos que confirmam até 5 tipos de ebola,
né, sendo entre contágios entre primatas, seres humanos. O fato é que a porcentagem de letalidade do vírus do Ebola chega a 90%. Para vocês terem noção, em 2013, cerca de 1.800 pessoas foram infectadas. Cerca de 1.300 pessoas vieram a óbito. Por isso a importância de falar desse vírus e da gente... Os principais sintomas daquelas pessoas que contraem o vírus do Ebola são vômitos, fraqueza, diarreia, febre. E por isso que nós precisamos tratar com muita importância esse vírus, porque a maneira de evitar é muito fácil. Na verdade, é praticamente idêntica aos outros vírus. Higiene humana. A gripe russa, causada pela influenza H2N2, teve a sua origem ali no Uzbequistão, partindo depois para a Rússia, chegando na Europa, toda a Ásia e até na América. A gripe russa aconteceu entre os anos de 1889 a 1890 e deixou cerca de 1,5 milhão de mortos. Sabe quem foi vítima da gripe russa? O nosso queridíssimo Dom Pedro II, o nosso imperador, o imperador do Brasil neste período, né? Dom Pedro II, que contraiu, assim como a maioria da população de Salvador, que também contraiu a gripe russa. Tivemos também a gripe asiática. Reparem que as localidades elas vão mudando, mas os nomes dos vírus são sempre os mesmos, apenas sofrem mutações. A gripe asiática também tem a sua influenza H2N2 como principal agente. E aconteceu entre os anos de 1957 a 1959. Tendo origem ali na China, ela se espalhou por toda a Ásia Central, incluindo ali a Oceania, e depois se espalhando rapidamente, em questão de meses, por toda a Europa e depois a América. Nós já estávamos sabendo do vírus H2N2, portanto a tecnologia era maior também, né? Em 1958 nós tínhamos mais meios tecnológicos. Mesmo assim, esses meios tecnológicos não evitaram a morte de mais de 2 milhões de pessoas por essa mutação do vírus H2N2 causado pela gripe asiática. E em 1968 nós tivemos a gripe de Hong Kong. Hong Kong localizado no... Em 1968 nós tivemos a gripe de Hong Kong. Hong Kong localizado ali no... Em 1968 nós tivemos a gripe de Hong Kong. Hong Kong localizado ali no sul da China. Vai ser o epicentro de uma variação do vírus da H1N1, mas agora H3N2. Repare que nós só vamos ter a variação. A gripe de Hong Kong é considerada uma pandemia, pois chegou na América, nos Estados Unidos, causando ali cerca de 34 mil infectados. Era transmitida pelas aves que viviam em meios sem higiene nenhuma, né? E nós estamos ali nos anos 60, em plena globalização, as viagens aéreas. Então entre 68 e 69, a gripe de Hong Kong vai deixar cerca de 3 milhões de mortos. E em 2009, entre 2009 e 2010, nós tivemos uma variação do vírus da gripe espanhola, mas com outra denominação. A influenza H1N1, conhecida agora como a gripe suína, teve o seu epicentro lá no México e deixou cerca de 17 mil mortos. A contaminação era a mesma, a contaminação pelo ar, por gotículas, por vias salivares, até mesmo por espirros. A maioria dos contaminados, né, dos infectados pela influenza, a nova influenza H1N1, eram jovens que estavam em plenas manifestações, aglomerações populares.
A gripe suína é a influenza mais recente que nós temos documentada, que aconteceu entre os anos de 2010 e 2009. Mais uma variação, agora a H5N1, conhecida como a gripe aviária, teve o seu epicentro no sudeste da Ásia, passando pela Europa, pela África, deixando cerca de 300 mortos entre os anos de 1997 a 2004. A gripe aviária, a influenza H5N1, era propagada pelas aves e a sua proliferação. E para frear a proliferação da gripe aviária, 1,5 milhão de aves foram sacrificadas. Não consideradas pandemias, mas com níveis epidêmicos marcantes, nós temos como, por exemplo, a tuberculose, que entre 1850 a 1970 deixou cerca de 1 bilhão de mortos. Tivemos a varíola, que entre 1896 a 1980 deixa cerca de 200 milhões de mortes no mundo. A epidemia da tifo, que ocorreu em 1918 a 1922 em país de terceiro mundo, deixando ali cerca de 1,5 milhão de mortos. A febre amarela, partindo da África, nos anos de 1960, mais precisamente ali na Etiópia, para o mundo, deixando cerca de 30 mil mortos. A varíola, que deixou cerca de 200 milhões de mortes até 1980. Pessoas importantes contraíram varíola e tiveram a sua morte em decorrer das causas da doença. Pessoas como Ramsés II, Maria II da Inglaterra, Luís XV da França. Temos também o sarampo, uma das principais causas da mortalidade infantil até 1963, deixando cerca de 6 milhões de mortos no mundo todo. E no final, descoberto nos Estados Unidos no ano de 1981, nós temos o vírus da imunodeficiência adquirida, mais conhecido como HIV, e no seu estágio final, a AIDS. Causadora de cerca de 22 milhões de mortos, a AIDS destrói o sistema imunológico, fazendo com que outras doenças entrem no corpo humano e assim cause a letalidade. Quem não conhece aí Renato Russo? Quem não conhece Freddie Mercury? Quem não conhece Cazuza? Dentre outros, esses são ícones da música que a gente pode citar que morreram em decorrência do vírus HIV. O vírus HIV não tem cura e só pode ser evitado com a proteção durante a relação sexual. Por isso, se cuide. Pessoal, este foi mais um vídeo do canal Duducracia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá a sua curtida, o seu like. E se ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que todas as semanas nós temos vídeo-aulas de diferentes temas e que você pode sugerir um tema deixando lá nos comentários. Deixe também as suas sugestões. Fique bem. Até a próxima!